Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa devocional de número 15. Para hoje tratarmos sobre a ansiedade. E a ansiedade tem dois sentidos. O corriqueiro, ou aquele que convencional se usa numa perspectiva de que há um desejo da antecipação do tempo, ou seja, alguém ansioso que algo de bom aconteça em sua vida o quanto antes. Ou, num outro sentido, a ansiedade em uma perspectiva de uma preocupação demasiada, que muitas vezes até nos traz enfermidades. É nesse sentido, portanto, que Jesus trata no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Ele diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O Senhor aqui traz uma normativa que é a de não andar ansioso por coisa alguma, não andar ansioso pelos cuidados dessa vida. E ele traz, portanto, duas perguntas. A primeira delas afirma ao Senhor: não é a vida mais importante que o alimento e o corpo mais importante que as vestes? Daí então ele usa duas ilustrações para dar ênfase a essa ideia, mas sobretudo para apresentar o cuidado providencial de Deus. Ele diz dos versículos 26 a 27, tratando de uma primeira ilustração, qual seja a ilustração no que tange as aves dos céus. Ele diz assim: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? A primeira ilustração que Jesus aponta está ligada ao aspecto dos pássaros. De fato, eles não trabalham semeando, eles não colhem aquilo que semearam, eles não ajuntam em celeiro. No entanto, se ressalta a bondade de Deus, a generosidade em mantê-las vivas, em que pese não trabalhar semeando, colhendo e ajuntando em celeiros. Jesus, portanto, vem e pergunta: porventura vocês não são mais importantes que as aves? Daí, então, ele faz uma outra pergunta que está no verso de número 27. Ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é um comprimento de 46 centímetros. O que ele está perguntando é: qual de vocês tem a capacidade de acrescentar menos de meio metro às suas vidas? A resposta: ninguém, pois nenhum discípulo tem condições de fazer isso. Considerando que Deus é o doador da vida, e quando Deus determina o último dia de vida de alguém, essa pessoa não tem o que fazer. As Escrituras dizem: após a morte, segue-se o juízo, e não uma segunda chance. A segunda ilustração que Jesus trata, agora para demonstrar que nessa situação o corpo é mais importante que as vestes, pois na primeira analogia que ele fez, ele demonstrou que a vida é mais importante que o alimento, quando cita a ocasião dos pássaros e, sobretudo, a providência divina. Na segunda ilustração, ele faz menção dos lírios do campo e diz assim, a partir do versículo 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, levem em conta isso. Eles também não trabalham, eles não fiam, eles não costuram. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, ou seja, um rei glorioso, um rei que se vestia de linho finíssimo, cordões de ouro, claro, eu estou aqui acrescentando, tá? Mas a intenção de Jesus é demonstrar que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E em que pese eles não trabalharem, não fiarem, não costurarem,
no outro dia serem arrancados e lançados no fogo, ainda assim Deus os cobre com a formosura e com a beleza a qual eles apresentam. Beleza essa superior à que Salomão apresentou em todo o seu estado de glória e reinado. Daí o Senhor vem mais uma vez e enaltece a providência de Deus no verso de número 30, quando ele diz: quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ou seja, se Deus tem tido cuidado com os lírios do campo, que são extremamente transitórios, que em um dia apresentam sua formosura, no outro são lançados no fogo. E ainda assim Deus demonstra sua providência. Quanto mais a vocês, disse Jesus aos seus seguidores. Do versículo 31 ao 34, ele caminha então para a conclusão. E aí então ele vai pontuando qual deve ser o procedimento dos seus relacionado à ansiedade. Versículo 31 ele diz: portanto, considerando tudo o que acabei de dizer, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, diz o Senhor Jesus. No versículo 32, ele aponta que essa preocupação ela é peculiar de pessoas que não conhecem a Deus. E cita aqui quem? Os gentios. Olha, são os gentios que vivem preocupados com isso, pois, por não terem fé, entendem eles que são suprimento de sua própria necessidade. Para um cristão, o suprimento da sua necessidade é quem? É a bondade de Deus. Jesus compara esse comportamento, aliás, Jesus atribui esse comportamento a pessoas que não conhecem a Deus, pessoas sem fé. Versículo 33, temos então aquele versículo que é icônico. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Se cada dia já traz suas preocupações, o porquê de viver preocupado com o amanhã que ainda não se concretizou? O papel do cristão, portanto, é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quando a gente traz essas verdades para a nossa vida, a gente precisa ter em mente o ensinamento do Senhor Jesus. Jesus afirma que a vida é mais importante que o alimento. O alimento perde a sua funcionalidade se não a vida. O corpo é mais importante que as vestes. Não há necessidade de vestes quando não há corpo. Portanto, o Senhor vai pontuando a importância de cada item. E por fim, o reino de Deus e a sua justiça, ele é mais importante que os cuidados desse mundo. Muitas vezes a gente esquece dessas verdades santas. A gente vive tão envolvido, tão em função dos cuidados desse mundo, que passamos então a nos entristecermos, a perder a alegria da vida cristã, a desconfiar da providência de Deus, que é o que Jesus está combatendo aqui. Jesus está prevenindo os seus discípulos a não viverem em função, ou seja, não viverem escravos da ansiedade, não viverem em função de um dia que ainda não se formalizou, não viverem reféns do amanhã, uma preocupação, ou seja, uma ocupação prévia com algo que ainda não se concretizou. Daí então ele apontar os caminhos, que não se resume apenas ao fato de despreocupar com algo que não nos pertence, a saber, o amanhã, e somado a isso, sobretudo, a priorizarmos o reino e a justiça de Deus. Isso nos faz lembrar a oração de Agur, lá no capítulo 30 do livro de Provérbios. Agur orou ao Senhor e disse: olha, duas coisas eu te peço, Senhor. Mas resumindo a sua oração, ele disse: eu não quero ser rico a ponto de questionar
quem é Deus e me ensoberbecer, portanto pecar contra o Senhor. E não quero viver em um estado de miséria profundo, claro, eu estou parafraseando o texto, a ponto de precisar roubar para sobreviver e, consequentemente, envergonhar o nome do Senhor. Portanto, dá-me apenas aquilo que me é necessário, orou Agur, suplicando a Deus. A gente precisa ter essas verdades em mente. A ansiedade e a preocupação demasiada, ao virarmos reféns daquilo que, ou do tempo que não nos compete, tem adoecido as pessoas. Em lugar disso, deveríamos observar também a orientação do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ansiedade de lado, em lugar dela, oração, súplicas e ações de graças diante de Deus. Pois, se a vida é mais importante que o alimento, se o corpo é mais importante que as vestes, o reino de Deus é infinitamente superior às preocupações que esse mundo nos traz. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor te abençoe. Amém.